Graça e paz, bem-vindo ao AME, que se inicia agora. AME é uma visão, onde o Espírito Santo usa as nossas vidas para alimentar, mobilizar e edificar a casa do Senhor. Que nesse tempo que nós vamos estar juntos, Deus possa falar profundamente ao seu coração e trazer vida ao seu coração pela revelação da sua palavra. Que Deus nos abençoe. Graça e paz. Que alegria poder estar de volta com você, com sua família, para que nós possamos juntos estudar a palavra de Deus e ver as coisas que Deus tem para nos revelar nas Santas Escrituras. Eu tenho uma pergunta, e essa pergunta é o tema desta revelação de hoje. O que seria andar no Espírito? Nós geralmente ouvimos isso. As pessoas dizem, andem no Espírito. A palavra de Deus diz, andai no Espírito e não satisfareis as concupiscências da carne. Então, é uma realidade isso, mas o que seria este caminhar no Espírito? Nosso objetivo é esclarecer de uma forma prática o que seria um crente andar no Espírito, para que nós possamos desta forma discernir o nosso comportamento diário, ou seja, a nossa vida diária segundo a vontade de Deus e não seguindo os desejos que afloram na nossa carne e que nos prendem aos rudimentos deste mundo. Muito importante isso. O mundo está ali. Nós temos o que a palavra de Deus chama de concupiscência, ou seja, desejos por aquilo que está ali, que o mundo tem para nos oferecer e que nos dão prazeres que são contrários à vontade de Deus e à revelação de Deus. Nós vamos extrair essa revelação de hoje, essa porção das Escrituras de Gálatas, capítulo 5, versículo 16. A Bíblia diz assim, digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência da carne. Ou você anda no Espírito, ou você vai satisfazer os desejos da sua carne. É o que a palavra do Senhor diz. Então, hoje, o que nós vemos é que o modo de vida das pessoas no dia a dia difere bastante da forma como elas creem e entendem da palavra de Deus. Isso provavelmente acontece porque as pessoas não têm entendimento mais apurado do que a palavra de Deus realmente revela sobre esse andar no Espírito, que agora nós vamos compartilhar com você. Que o Espírito Santo nos concede o verdadeiro entendimento sobre essa questão vital para a nossa vida espiritual. Eu queria começar dizendo o seguinte: a maioria das pessoas já ouviram essa expressão. Eu creio que você também deve ter ouvido. Fácil dizer, difícil fazer. Isso é uma verdade. Realmente existe um grande abismo, ou seja, uma grande separação entre o que eu digo e o que eu faço. Geralmente isso acontece com as pessoas, eu não estou falando de mim mesmo, eu estou dizendo de uma forma genérica. É muito mais fácil nós falarmos do que fazermos.
Então, embora confessamos as verdades divinas, nós conheçamos o que está contido na palavra de Deus, muitas vezes nós negamos com o nosso procedimento diário. Nossas atitudes são diferentes. Agora, a grande pergunta é: como vencer isso? Como nós podemos ter vitória sobre este modo antagônico de viver a vida? Isso é, eu digo, mas faço outra coisa. Então, é isso que nós vamos procurar juntos. Buscar nas Escrituras a revelação de Deus para isto. Então nós vamos apenas recapitular o que está lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 13. A palavra de Deus diz: porque vós, irmãos, fostes chamados à liberdade. Lembram? Nós falamos sobre isso. Chamados à liberdade. Porém, não useis da liberdade para dar ocasião à carne. Por quê? Porque a carne, ela tem seus desejos, ela é pertinente à nossa natureza pecaminosa. Mas a Bíblia diz: sede antes servos uns dos outros, pelo amor. Então, nós fomos chamados para a liberdade, mas somos avisados, somos informados pela palavra de Deus que nós não podemos usar desta liberdade para nós darmos ocasião à carne, ou seja, para que nós vivamos segundo os seus desejos. Porque, irmãos, se nós fôssemos viver pelos desejos da carne, nós estaríamos quebrando a palavra de Deus muitas e muitas vezes durante um dia. A Bíblia diz: sede servos uns dos outros. Então, Deus nos chamou para servir. A Bíblia diz: amarás o teu próximo como a ti mesmo. No versículo 14 está dizendo isso. Mas a Bíblia diz: mas se vos mordeis e devorais uns aos outros, vejam que não sejais mutuamente destruídos. Então é muito importante como nós vivemos. Como o Espírito Santo se manifestando em nós torna as coisas muito mais fáceis de vida. Se a humanidade toda pudesse viver e obedecer a palavra de Deus, nós teríamos de fato um outro mundo. Mas não é assim que acontece. Então o que nós vemos anteriormente nos dá uma visão de que aquilo que nos leva a devorar uns aos outros, como é a expressão bíblica, vem da força carnal, da concupiscência carnal que atua em nossos corpos. Por isso, nos é revelado que a única forma de se obter vitória sobre a carne é andar no Espírito. Então agora eu sei duas coisas. Primeiro, que as coisas que acontecem e que nos ligam aos rudimentos deste mundo e que nos afastam das verdades bíblicas é a força do pecado exercida através da concupiscência que está presente na nossa carne. Agora também eu sei que a força que elimina este poder é andar no Espírito. Porém, agora eu quero compartilhar com você o que seria uma pessoa andar no Espírito. A palavra andar é a palavra grega paripateo, que significa fazer seu próprio caminho. Ou seja, fazer bom uso das oportunidades que você tem regularmente durante um dia e se conduz nestas coisas. Ou seja, conduzir a si mesmo, comportar-se, conduzir-se pela vida. Então esse é o significado de andar. Nós não estamos ainda dizendo que é andar no Espírito, nós estamos conceituando a palavra andar. Então é fazer o seu caminho,
fazer uso das oportunidades, é a forma como você se comporta, se conduz durante o dia. Isso é andar, segundo a palavra de Deus. A Bíblia diz, andai no Espírito. Então, a palavra andar, ela vem de uma outra raiz, peri, e depois a outra raiz, patel. Peri significa a respeito de, concernente a, por causa de, no interesse de, em torno de. Então veja que quando a palavra expressa andar, toda a tua mente está focalizada a respeito de alguma coisa, ou está concernente às coisas, e seja, pelo interesse que você tem nas coisas. Então, caminhar, andar significa ter tudo isso em mente. Então, envolve a nossa percepção de todas as coisas. E a palavra patel significa avançar ao colocar o pé sobre. Então, veja, é avançar. Isso significa eu estou caminhando, eu estou pisando. Ou seja, encontrar-se ou ser surpreendido pelos maiores perigos das maquinações e perseguições com as quais Satanás, de bom grado, se opõe à pregação do Evangelho. Então veja, quando o conceito de eu caminhar está incluído em eu encontrar oposições diárias vindas da parte de Satanás. Muito interessante. As pessoas ali fora, elas estão indo de um lado para o outro. Elas estão, de fato, caindo nas armadilhas do inimigo. Elas estão sendo envolvidas pelo inimigo, mas elas não fazem ideia de que existe um ser que controla este mundo, chamado Satanás, e que este ser está golpeando tremendamente os sentimentos das pessoas, as mentes das pessoas, para que elas andem segundo os desejos que afloram nas suas próprias carnes. A ideia aqui é de conduzir a vida segundo a palavra de Deus. Entende? Quando nós estamos dizendo caminhar no Espírito, é de você conduzir de forma que a palavra de Deus seja viva dentro de você, levando a carne a ser dominada debaixo do poder que o Espírito libera a você, cristão. Mas para isso você primeiro precisa entender o que é esse domínio carnal. E entender que toda concupiscência que opera na sua carne está ligada a um espírito que não é o de Deus. Em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, a Bíblia fala assim, mas eu esmurro o meu corpo. Veja, olha a expressão que Paulo diz, eu esmurro o meu corpo. E o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado a outros, ou seja, aquilo que eu falo para os outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Isso é muito forte, irmãos, isso é muito importante, porque eu posso dizer assim, o nosso Deus é um Deus de milagres, mas o meu comportamento diário no mundo e a forma como eu ando carnalmente pode me desqualificar para a manifestação dos seus milagres na minha vida. Então eu não vejo milagre. Por isso que nós vemos que muitas vezes a igreja está fraca, a igreja está sem poder. Por quê? Porque na maioria das vezes nós estamos caminhando numa dimensão carnal sem sequer entender que estamos nisso. O grande problema é que até mesmo as nossas orações podem ser dirigidas a Deus pelos sentimentos que eu possuo. Eu estou sofrendo, então eu peço misericórdia a Deus. Eu não peço misericórdia a Deus por causa de uma consciência que o pecado me domina. Eu peço misericórdia de Deus pela dor que os pecados estão me causando. Então isso não resolve o nosso problema. E eu quero dizer para vocês que existem 3 dimensões de entendimento aqui
que neste texto sagrado que eu quero compartilhar com você, se nós andarmos no Espírito, ou seja, se o que nos guia no dia a dia da nossa vida são os princípios de Deus, ou seja, a palavra viva de Deus, então nós não satisfaremos os desejos da carne. É a única maneira. Qualquer outra coisa é andar no desejo dela. Nós precisamos entender também que a palavra de Deus diz que a carne milita contra o espírito. E o espírito contra a carne. Por quê? Porque eles são opostos entre si. São opostos. Um não combina com o outro. Então, meus amados irmãos em Cristo, quando a palavra de Deus diz que nós devemos andar no Espírito, nós devemos andar de tal maneira em comunhão, porque existe o Espírito Santo. Ele existe. Ele é a salvação de Deus em nós. Ele é a vida eterna que veio habitar em nós. Então eu tenho que andar conforme Ele. Eu tenho que receber a mente dele. Porque na concordância de mente, a minha mente e a mente de Cristo, o resultado é fé. Ou seja, é poder. É a manifestação dele através de nós. É muito importante que nós possamos discernir as obras da carne do fruto do Espírito. Porque as obras da carne são naturais, ela é pertinente ao nosso nascimento carnal, água e sangue. Então nós somos nascidos da carne, somos carne. E quando nós nascemos na carne, já herdamos o mal, o pecado. Nós fomos gerados em pecado. A Bíblia diz isso. Então, é natural isso. Por isso que quando você vê uma criança, ela tendo certas atitudes, você fica pensando, da onde ela tirou isso? Da natureza dela. Essa natureza que já nasceu com ela, que é fruto de quê? Ela é resultante da manifestação ou da geração carnal. Por isso que Jesus diz que nós precisamos nascer de novo, porque no novo nascimento nascemos do Espírito e agora sim, o Espírito habitando em nós, nós podemos experimentar o fruto dele em nossa vida. E o fruto do Espírito são totalmente diferentes das manifestações da carne. Então veja, duas naturezas habitando o mesmo corpo. A natureza externa, o homem exterior, nas concupiscências da carne. E o meu homem interior, unido ao meu espírito, produzindo fruto para a honra e glória do Pai Celestial. E eu quero concluir essa palavra dizendo o seguinte, os versículos 24 a 26 diz assim, se somos de Cristo, nós encontramos a vitória. Se Cristo está presente e eu tenho comunhão com Ele, então a liberação de poder me é dada para que eu vença as concupiscências carnais e possa caminhar o dia a dia da minha vida. Ou seja, andar, indo, voltando, fazendo, construindo, vendendo, comprando, comendo ou dormindo, se divertindo ou não, não importa. Façam tudo para a glória de Deus. Ou seja, eu estou no Espírito. Então as nossas ações são feitas nele. E quando você caminha pelo Espírito, você não vai satisfazer a concupiscência da sua carne. E não fazendo a concupiscência da tua carne, você começa a reinar com Cristo. Você vai poder experimentar os poderes dos dons espirituais. Porque lembre-se, os dons espirituais são, na realidade, a manifestação do Espírito Santo. Então, se há a libertação,
se há essa lavagem da água, se existe então a morte desta natureza terrena, então a natureza divina começa a ser o quê? Vista, experimentada, porque nós somos do Senhor Deus Todo-Poderoso. E assim nós vamos exercer o poder de Deus, vamos andar em novidade de vida. Cada dia é um dia diferente, cada dia são vitórias diferentes. Sabe por quê? Porque nós não somos mais conduzidos pelos prazeres que militam na nossa carne, mas somos conduzidos pela revelação e a intimidade que o Espírito de Deus produz em minha vida. Então, se eu vou comprar, eu compro para a glória de Deus. Se eu vou vender, eu vendo para a glória de Deus. Os valores dessas transações, elas estão dentro da revelação bíblica. Eu não quero um centavo que não seja justo e não quero roubar nada de ninguém. É assim que eu caminhar no Espírito Santo. Se eu andasse pelo Espírito, o reino de Deus se manifesta na sua totalidade. Então, quando você olhar agora e ver as manifestações, essas manifestações que não condizem com a palavra de Deus, você pode dizer: eu estou na carne, eu estou ligado a esse espírito, eu estou debaixo da força do pecado. Pai, tem misericórdia. Não me permita cair nas tentações, mas livra-me do mal. Ou seja, quebra o poder, desliga o poder deste espírito em minha vida, para que eu não ande pelos prazeres da minha carne e use os instrumentos do meu corpo para a glória de Satanás, mas que eu ande no teu espírito e use os instrumentos, ou seja, os meus membros como instrumentos para o teu serviço, para a tua glória. Se eu andasse no Espírito, se você andar no Espírito, você vai poder todas as coisas. Cristo é a nossa suficiência. Cristo é a nossa salvação. Todos os dias, até a sua volta nos ares. Que Deus o abençoe. Fique na paz do Senhor.